Momento de reflexão. Marcos, o que você tem para nós aí? Você tem o que para nós hoje sobre fatos que comprovam que a Bíblia realmente é o livro de Deus? Temos um assunto que gostaria de tratar com todos a respeito de fatos, a respeito à Bíblia. Ok, então. Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 1, no verso 21, ele nos informa que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo, em 2 Timóteo 3,16, nos informa que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O salmista Davi, em seu livro, em do seu Salmo 119, verso 160, nos diz que toda a palavra de Deus é verdade desde o princípio. Mateus 24:35, o Senhor Jesus nos diz que a palavra do Senhor é eterna. E um dos propósitos da palavra de Deus é nos dar esperança. E as Escrituras também nos tornam sábios para a salvação. Porém, a Bíblia nos trazer toda essa esperança, todas essas informações. Não é um livro de lendas, não é um livro de superstições, não é um livro de tradições, não é um livro folclórico. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus enviou seu Espírito para nos guiar em toda a verdade. E esta verdade se encontra nas Escrituras Sagradas. Há determinada denominação, com a qual não vou citar o nome, que às vezes ao fazer visitas aos lares de pessoas para darem estudos bíblicos, afirma que você precisa orar para sentir um calor no seu coração e perguntar para Deus se esse livro é verdadeiro. A Bíblia não precisa fazer esse teste. Eu já acho falacioso esse argumento em dizer que você vai orar para Deus, para Deus te revelar se esse tal livro é verdadeiro ou não. Ora, este livro, na sua essência, no seu conteúdo, ele tem que ser provado que ele é verdadeiro. Mas a Bíblia não faz nenhuma solicitação sobre isto. A Bíblia não necessita disto, porque a Bíblia é um livro baseado em fatos. Fatos verificáveis, fatos registrados, fatos genuínos, fatos irrefutáveis. Uma das coisas que eu acho maravilhosa a respeito da evidência da inspiração da Bíblia são a sua parte profética. Vejamos alguns versículos bíblicos que nos informam a respeito do firme confiança que podemos ter quando a Bíblia se refere a profecias. E essas são profecias que são verificáveis. É só pegar os anais da história e qualquer um poderá verificar. Por exemplo, essa profecia de Isaías no capítulo 13, versículos do 19 ao verso 22, que é a respeito da queda de Babilônia. Lá Isaías nos revela o seguinte, que Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Estás prestes a chegar o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. A Babilônia, na atualidade, se encontra ali onde que é o Iraque. Pode-se visitar a qualquer momento quem assim desejar e se informar, saber se Babilônia hoje não se encontra realmente desabitada. Sem sombra de dúvidas, a palavra do Senhor, quando fala, ela não volta sem frutos. Por quê? Porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E como gostaria de repetir o que Pedro nos informa em sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 21, homens santos, no caso de Isaías, se inclui entre esses homens santos, falaram inspirados pelo Espírito Santo. No Salmo 12, no versículo 6 e 7, nos diz que as palavras do Senhor são palavras puras e o Senhor as guardará para sempre. A palavra do Senhor é a verdade. E João nos diz ali, em João 7, verso 17, que se nos aproximarmos da palavra de Deus com a mente aberta, Ele nos guiará a toda a verdade. Também tomamos outra profecia interessante que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 26, do verso 3 ao verso 5, que nos fala a respeito da queda da cidade de Tiro. E seria importante você anotar esse versículo e pesquisar também, porque há farta documentação que fala a respeito disto.
Em Ezequiel 26, do verso 3 ao 5, temos a seguinte informação: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. É importante vermos o seguinte, que hoje, onde que era atualmente Tiro, onde que antigamente era Tiro, a verdade é que hoje é um local onde os pescadores se estendem as suas redes. E a profecia fielmente se cumpriu. Outra coisa importante também temos no livro de Daniel, no capítulo 7, e também em Daniel capítulo 8, que nos fala a respeito de Daniel 7, de um leão com 2 asas, um urso com 4 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e por fim um animal terrível e espantoso. Daniel vai relatando que o leão significava Babilônia. Daniel também nos relata que o urso significava o Império Medo-Persa. Daniel também nos revela ali que o próximo império que viria seria o Império dos Gregos, e as 4 cabeças significam os principais generais de Alexandre o Grande. Passou o reino grego, veio a seguir o reino dos romanos, o Império Romano, e tudo isso passou. E é interessante averiguarmos, sabermos que as profecias de Daniel, quando foram escritas, esses eventos ainda não haviam acontecido. Não foi um livro escrito após o evento ter ocorrido. Foram eventos que foram escritos antes, muito tempo antes desses fatos terem acontecido. Outra coisa importante também é que na arqueologia bíblica, foi encontrado no ano de 1868 a pedra moabita. Ela foi descoberta em Dibon, no Jordão, e ela confirma o ataque dos moabitas ao povo de Israel, conforme nós encontramos relatados em 2 Reis, do capítulo 1 e capítulo 3. As cartas de Lax, descobertas em 1932, que ela fica a 38 quilômetros ao norte de Berseba, elas descrevem o ataque de Nabucodonosor a Jerusalém no ano de 586 a.C. Os rolos do Mar Morto descobertos em 1948 datam de 150 a 170 a.C. e contêm todo ou parte dos livros do Velho Testamento, com exceção do livro de Esther. Eles confirmam a exatidão das Escrituras Sagradas. Porém, as Escrituras não só têm essas questões de profecia, mas as Escrituras também nos dão orientações como termos uma vida mais saudável. Dá-nos orientações como nós temos um contato verdadeiro com o Senhor. Dá-nos orientações com respeito à verdade. Hoje são tantas vozes falando, são tantas vozes se levantando dizendo que tem a palavra de Deus como guia, segura e certa. São tantas vozes falando que aplicam a hermenêutica séria, que aplicam a hermenêutica correta, conservadora, baseada nas Escrituras. Mas quando você pega essas doutrinas e passa pelo grifo das Escrituras Sagradas, você percebe que não passa nada mais e nada menos de que meras palavras de homens que não podem ser sustentadas pelas Escrituras Sagradas. Muitas são as vozes. Muitas dizem que possuem a verdade. Somente nós podemos dizer que diz a verdade quando o seu termo, quando a sua tese está baseada dentro das Escrituras Sagradas. A Bíblia tem uma unidade coesa, ou seja, a evidência da inspiração da Bíblia inclui também a sua unidade coesiva. Em mais de 3.000 lugares, a Bíblia declara a si mesma como sendo inspirada por Deus. Ela não se contradiz. O que é verdade no Velho Testamento, também é verdade no Novo Testamento. O que não é verdade no Velho Testamento, que é dito como sendo mentira, é mentira também no Novo Testamento. A título de exemplo, a condição do homem na morte. Para onde o homem vai quando morre? Para onde o cristão vai quando morre? Alguns dizem, defendendo de sua crença, que vai para o limbo,
ou purgatório. Outros dizem que o cristão vai para o céu, habitar em glória com o Senhor Jesus, com a Trindade. Porém, é essa o que a mensagem bíblica realmente revela? Os mortos estão cientes do que realmente está acontecendo? Esse não é o foco do nosso assunto hoje, porém, teremos oportunidade de estudar essa questão. Mas uma coisa muito importante que eu vejo nas Escrituras Sagradas é as profecias messiânicas. O lugar de nascimento de Jesus. Em Miqueias capítulo 5, verso 2, nos revela que Jesus haveria de quê? Nascer em Belém. E em Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, nos traz a confirmação profética disto. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, nos fala a respeito do nascimento virginal. E em Mateus 1, 23, lá nos informa a respeito disto. Em Números 24, versículo 17, nos fala: uma estrela procederá de Judá. E em Mateus 2, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, está lá a confirmação dessa profecia messiânica. Em Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3, nos fala aqui o ministério do Messias predito com antecedência. Salmos 55, versículo 12, 13 e 41, nos fala que Jesus haveria de ser traído por um amigo. E em Mateus 26, do versículo 47 até o versículo 50, lá temos a confirmação dessa importante verdade. Em Zacarias capítulo 11, do versículo 12 ao versículo 13, nos fala que Jesus haveria de ser traído por 30 moedas de prata, que era o dinheiro usado na compra de um campo de oleiro. Mateus 27, do versículo 3 ao versículo 9, temos a confirmação desse fato. E no Salmo 22, versículo 16, nos diz que as suas mãos e os seus pés seriam transpassados, mas ele não seria apedrejado. E em Lucas 3, versículo 33 e Lucas 24, 39, nos fala a respeito disto. Salmo 22, 18 nos revela que Jesus teria suas vestes partidas. E nós sabemos que os soldados lançaram mão sobre as túnicas do Senhor. E Mateus 27, versículo 35, nos revela isto. E no Salmo 22, versículo 1, nos fala as últimas palavras de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Eu pergunto para você, seria possível que um homem conseguiria, mesmo que manipulasse, mesmo que tentasse forjar, poderia tal homem fazer com que essas profecias se cumprissem em sua vida? Como é que Jesus ali preso, sendo espancado, como é que Jesus ali poderia manipular a história para que ela se cumprisse conforme o que havia sido predito antes do nascimento dele, aqui na terra? Isso apenas demonstra que apesar das injunções ateias, apesar do ceticismo, apesar da falsamente chamada ciência tentar denegrir as Escrituras Sagradas, temos o firme fundamento das Escrituras. As suas profecias são fiéis e verdadeiras. E é importante que o irmão José Carlos, que vai estar estudando com vocês um tema muito importante no livro de Apocalipse, eu gostaria que você me acompanhasse no livro de Apocalipse, no capítulo 1 deste livro de Apocalipse. E lá temos uma importante informação que deveremos ter. Às vezes se fala algumas profecias do livro de Apocalipse e muitas pessoas procuram fugir disso daí. Não deveriam fugir da interpretação do Apocalipse dizendo que alguma coisa difícil de entender, que pode ser isso, que pode ser aquilo. Porém, a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Notemos, se é revelação, não há mistério no entendimento do livro de Apocalipse. E Apocalipse no capítulo 1 também, no versículo 3 nos diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Não há nada de misterioso nas Escrituras Sagradas. O próprio livro do Apocalipse, apesar da sua linguagem metafórica, apesar dos seus símbolos, apesar de sua linguagem difícil de ser compreendida, apesar dos vários símbolos que ela tem, Jesus diz apenas o quê? É a revelação dele, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele
enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Eu sou Marcos Alves, esse é o seu programa A Verdade para o Tempo do Fim. Que todos tenham uma boa tarde e fiquem